É o aprovado de volta direto da Escola Parque, que fica aqui no bairro da Caixa d'Água, em Salvador. A gente vai conhecer agora um pouco mais desse belíssimo projeto educacional e do seu idealizador, Anísio Teixeira. E para isso, eu converso com a pesquisadora Jaci Menezes. Tudo bom, Jaci? Tudo bem, Jacques. Prazer enorme estar aqui conversando com você sobre prazer é meu. essa figura ilustre, né? Claro. O Anísio e essa obra dele, que é tão necessária para nós, né? Para a humanidade. Pedi para você começar falando um pouco sobre ele e sobre a obra dele também. Eu acho muito oportuno ao programa, em primeiro lugar, dizer isso. Primeiro que dia 12 foi aniversário dele. E segundo porque acho que também está se comemorando a discussão em torno do centenário de Rebouças, de Diógenes Rebouças, que é o construtor de boa parte do projeto. Anísio Teixeira, ele é filho de Caetité, todo mundo sabe, não é? E vem para Salvador já adolescente, estuda no Colégio Antônio Vieira e depois se forma em Direito. Em 25 ele foi secretário de Educação da Bahia e em 40, depois do exílio, depois de ter passado pelo Rio de Janeiro, depois da anistia, depois do fim do Estado Novo, ele volta para a Bahia para fazer parte do governo de Otávio Mangabeira, né? É um momento de trabalho em torno da questão da redemocratização. Tem um significado especial nesse momento, de 47 em diante, em que a Bahia está tentando, em torno da discussão dos 400 anos da cidade de Salvador, repensar o que seria a Bahia, o que aqui seria um desenvolvimento adequado para o Nordeste, etc. Então, nessa discussão, Anísio Teixeira é o secretário de Educação e Saúde do governo de Otávio Mangabeira. Que maravilha, para a felicidade nossa. Para a nossa felicidade. Tem um projeto educacional extremamente interessante que ele tenta aplicar justamente aqui. Esse é um complexo educacional, não é somente essa escola. É um centro educacional que ele chamava de Centro de Educação Popular. A escola primária, né, voltada para a escola para todos, era para todos. São 4 escolas classe e uma escola parque. Aqui nós estamos na Escola Parque. Como é que funciona a relação entre elas, né? Então, a escola classe seria a escola onde passaria os conteúdos, vamos dizer, comuns do currículo. A língua, a matemática, as ciências, certo? Um conjunto das coisas que a gente aprende em qualquer escola que tenha. Embora obedecendo também um projeto moderno, certo? No outro turno, era para ser escola de tempo integral e escola da formação integral da personalidade e de preparação para a cidadania. Certo? A ideia é que se fosse uma mini-cidade e que as pessoas, os meninos, vivessem isso como uma mini-cidade. 500 meninos de cada escola se dirigiria cada turno para essa escola e iria circulando pelos diversos prédios, equipamentos que tem aqui. Aqui, então, teria as atividades que complementariam essa formação integral, as diversas linguagens artísticas, as diversas formas de comunicação. Os meninos passavam inicialmente pela biblioteca. Certo? Esse prédio Esse aqui? prédio daqui é a biblioteca. Que ele tem um formato de uma rosa, é isso? É, isso. Você vê as 2 ordens, como se fossem 2 ordens de pétalas, e se você chegar lá dentro, tem uma coluna única central, como se fosse o talo. O talo. Um talo. Aí os meninos, todos os dias de manhã, ao iniciar as atividades, passavam pela rodinha que os meninos fazem na escolinha hoje. É que os meninos, cada um conta o que fez, depois começa a fazer leitura, até aqueles que não sabem ler, ouvem a história contada pela professora. A partir daí passavam pelas demais atividades. Logo ali em seguida, você vai ver, tem ali um estádio de futebol, de esportes, de modo geral. Sim. Mas a ênfase vai sendo dada na recreação e na recuperação das formas lúdicas da cultura popular. Certo. Os professores vão, se você pegar as fotos da época, e você vai vendo. Aquele outro prédio ali, se trabalhava teatro, dança, música, Isso, aqui no teatro. Um teatro É um teatro 500 pessoas. 500 pessoas cabem ali, né? Isso. Maravilha. E com um tipo de projeto que ela tenha ventilação cruzada, não precisa de nenhum ar-condicionado. Tipo aqui, a gente está passando aqui, está aqui sentado e esse vento passando aqui, ele vai passar lá também, exatamente, né? Passa por lá. Exatamente. Tudo projetado, tudo pensado no conforto para que se tenha um melhor aprendizado também. Certo. Né? Na sequência, ou articulado com isso, você tinha lá atrás o setor de trabalho.
Lá você vai poder ver como se fosse um grande galpão. De um lado trabalhavam as meninas, do outro lado trabalhavam os meninos nas diversas oficinas que eles se escolhiam. Um aprendizado que pode levar eles a uma profissão, é isso? No futuro. No futuro. Mas pelo menos ele aprende Tendo manualidades, noções, habilidades. de... Ele vai aprender a trabalhar com serralheria, com marcenaria, com costura, com tecelagem, com mecânica, com uma série de outras atividades. Eles aprendiam a fazer e fabricavam pequenos objetos. Com esses pequenos objetos havia uma feira anual. Na hora em que eles eram vendidos, metade do produto ficava para o aluno, metade ficava para a escola. Isso era contabilizado. Eles aprendiam a fazer a contabilidade, a juntar, a trabalhar, e o dinheiro era depositado, retirava no final do ano. E esse setor grande que você está vendo aqui na frente é o setor de socialização. A ideia é que essa fosse o modelo não de uma escola única e experimental. Ela era para ser para o conjunto da sociedade. Tanto que em Salvador eram 8 conjuntos que estavam previstos. Sim, aí quantos entraram em atividade? Na verdade, um só. Só um, só esse daqui. Que passou a funcionar a partir de quando? Em 1950, eles inauguraram 3 escolas classe. A escola Parque não tinha chegado a ser construída. Ela vai ser construída só na década de 50. A Anísio vai ser o diretor do INEP e a partir do governo federal ele ajuda na construção. E depois, na década de 60, que entra em funcionamento. No final de 50, 60, entra em funcionamento. O gabinete do Ministro da Educação e Saúde realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O novo diretor do INEP, em seu longo discurso, traça o programa que adotará para o bom êxito dos trabalhos que lhe estão afetos, dizendo em meio à sua oração: não podemos fazer escolas sem professores, e muito menos improvisá-los. Por que a Escola Parque é aqui, nesse bairro da Caixa d'Água? Na discussão sobre o plano de educação e de edificações escolares, Anísio discute com o pessoal do EPUCS, que está fazendo o plano da cidade de Salvador. Que ele diz assim, olha, eu quero colocar a primeira escola no bairro da Liberdade. Aí ele faz assim, no corta-braço, que é a grande invasão da época. Se lembre que é o momento em que começa a haver migração para a cidade. O pessoal começa a sair do Recôncavo, sair de outros pontos do estado para vir para a cidade de Salvador procurando uma vida melhor. E nessa invasão ele decide colocar. Por quê? Porque a ideia é que seja uma escola para todos. O fato dela ser uma escola grandiosa, bonita, monumental, não significa que ela não devesse estar. É justamente aqui que ela tinha que estar. A preocupação dele de trazer para esse lugar onde tem esse crescimento, o desenvolvimento também na educação das pessoas, o melhor possível. O melhor possível. Para que essas pessoas que, ao chegarem aqui, comecem a se desenvolver. Exatamente. E aprender a vida cidadã. O que é que significa um projeto desse para a educação, por exemplo, na Bahia? E por que ele não se desenvolveu até agora? Eu acho que para a Bahia, como para qualquer outro lugar, seria um projeto extremamente interessante, de duplicar, de fazer funcionar em grande escala, certo? Um sistema de educação que articulasse as diversas formas de aprender, as diversas formas de se expressar. Eu acho que seria extremamente interessante. Um dirigente consciente e seguro do que faz, certamente escolhe um tipo de coisa desse. No discurso de inauguração, acho que é no discurso de inauguração dessas escolas classe, Anísio diz assim, o projeto da escola não tem que ser barato, a guerra custa muito caro, por que a escola tem que ser mais barata? Uma coisa desse tipo, entendeu o que ele diz? Quer dizer, por que pode se gastar dinheiro com guerra e não pode se trabalhar com educação? O que é que você destacaria, assim, se é que você pode destacar uma coisa assim, dentro desse sistema de educação proposto por Anísio? Essa ideia do conjunto dos saberes, entendeu? Quer dizer, há o respeito à necessidade da aprendizagem da leitura, da escrita, mas a leitura e escrita é a leitura e escrita do mundo e o domínio das habilidades que permitem as pessoas estar no mundo, produzir, transformar esse mundo. Desenvolver o ser humano como um todo. Né? Não para uma coisa específica. Né? Não para uma coisa específica. A gente precisa investir na ideia de que todos os alunos aprendem. Não existe aquele que aprende e aquele que não aprende. Tem que criar as condições para que todos aprendam de acordo com a sua capacidade, e no seu tempo, mas que todos aprendam. Eu acho que é esse o projeto. Maravilha. A escola é para todos, a escola é uma só para todos. Se grato pela sua participação aqui no Aprovado. Eu espero que a gente possa um dia ter essa escola como modelo na Bahia. Essa utopia realizada. Brasil, né? Acabar com essa ideia de que as belas ideias são somente utopias.
Maravilha. E eu gostei dessa história dele, grato a você. Obrigada. Essa história de que se gasta muito com a guerra, por que não gastar, gastar com com a a educação, se educação? a educação é mais importante que a Do guerra? que a guerra. Com uma boa educação, ninguém vai nem para a guerra, né? Nem a nossa guerrinha de todos os dias. Nem a nossa de todos os dias.